Boa noite, turma. Eu vou recomeçar de onde a gente tinha parado na terça-feira passada. A gente teve na quinta-feira uma apresentação com o Marcos Chagas, e antes disso, na terça, tinha uma apresentação que eu voltei lá um pouquinho agora, eu vou recomeçar de onde eu tinha parado. Bom, se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, usa a voz, que eu não vou estar vendo a tela, só vou estar vendo aqui a apresentação. Vamos lá. Bom, eu estava falando sobre juros compostos, eu vi aqui se está um pouco mais atrás. Esse item da apresentação, onde tem a ver com juros compostos e criação de riqueza, eu havia falado sobre que a cada período o juro recebido aumenta o principal. Isso não deve ser novidade para quem já estudou matemática financeira, mas é algo interessante, porque as pessoas que se acostumam com os investimentos começam a perceber que, principalmente os proventos advindos de juros sobre capital próprio ou dividendos, eles vêm para a conta da corretora, e a ideia é que a gente retorne esses rendimentos para dentro das ações. Isso é um pouco difícil de fazer no início, porque os dividendos normalmente ficam ali em torno de 5, 6, 7% ao ano. Então, quem está começando a comprar as primeiras ações, normalmente tem 5 ações ou 10, é uma quantidade pequena. Então, quando recebe esses dividendos, recebe às vezes 10 centavos, R$1, 3 centavos, 15 centavos. Então, fica uma coisa muito difícil de voltar esse dinheiro para o investimento. Tá? Mas, conforme o tempo vai passando, esse dinheiro vai aumentando um pouco, e por exemplo, vai chegar uma hora que a gente já está recebendo aí, digamos, 20, 30 reais, e o que acontece? Você, às vezes, vai comprar uma cota de fundo imobiliário cujo valor é de R$95, e você tem R$20 que você recebeu de proventos. Então, você pega esses R$20, soma mais 75 e compra os 95 lá. Qual é o raciocínio que tem por trás disso? Você está comprando algo que vale 95 com 75, porque 20 já vem do próprio rendimento. Então, isso é parte integrante aí desse processo de geração de riqueza. Deixa eu ver quem é que chegou aqui. Cadê, meu Deus? Onde é que está? Um minuto que eu estou perdido aqui. Só vou precisar sair aqui, porque eu não sei o que aconteceu. Tem que voltar para o Meet. Eu não estou encontrando. Rapidinho. Vai entrar agora. Bom, então essa ideia de que o juro recebido aumenta o principal, ela é muito importante quando a gente começa a fazer cálculos de longo prazo. Okay? Seu efeito depende de taxa de tempo. Eu tinha falado na última aula que, em relação à taxa, a minha ideia é de que a gente estude cada vez mais essa questão, que tipo de ação, que tipo de fundo imobiliário a gente vai ter maior tipo de retorno em relação à valorização e também com relação aos dividendos. E também depende do tempo. Quanto mais tempo você deixar a coisa aumentar, vai ser melhor.
Eu vou dar um exemplo com alguns números aí para frente. Tá? Então, tem essa citação do Einstein, que eu havia falado, que o juro composto é a maior invenção da humanidade, porque permite uma confiável e sistemática acumulação de riqueza. A gente não sabe se ele realmente falou isso, mas quem estuda juros compostos gosta muito de fazer referência ao que o Einstein falou, uma das pessoas mais inteligentes que já existiram. E aí eu lembro que, nesse caso, quando projetei essa lâmina aí na última aula, eu não sabia, tinha esquecido o que eram esses números, e eu dei uma estudada lá e recuperei isso daí. O que acontece? Para a gente ter uma ideia de como é importante o tempo e a taxa. A maioria de vocês já fizeram matemática financeira, e eu tenho certeza que isso daí já faz parte do conhecimento de vocês, mas estou julgando que alguns de vocês ou não sabem isso, não estudaram ainda, ou esse conceito não ficou bem firme no conhecimento. Então, à esquerda de tudo, a gente tem 10 anos de capitalização com R$100 por mês. Tá? Vamos pegar os dois extremos, o extremo esquerdo é o azul e o extremo direito é o amarelo. Repara que em 10 anos, que já é um prazo grande, mas visualmente o azul e o amarelo, na realidade o amarelo é quase o dobro do azul. Tá? Significa aí 10 anos rendendo 1% ao mês, a diferença desses R$100 por mês, você rendendo 1% ao mês, comparado com o azul lá da esquerda, que não rende nada, ou seja, é taxa zero. Então, em 10 anos, é uma pequena diferença que tem o fato de render zero ou render 1% ao mês. Indo para o extremo direito, a gente vê que em 30 anos, o fato de um investimento estar rendendo 1% ao mês, já olha a diferença que dá. O azul, você tem 36 vezes 1.000, né? 36 mil reais. Olha o da direita lá do amarelo, 349 mil, quase 350, ou seja, quase 10 vezes o que se investiu. Então, a gente vê que nesses três gráficos, nessas três partes do gráfico, em 10 anos, você já tem uma diferença entre as barras, mas não é tanto. 20 anos a gente já começa a ver a diferença. Em 30 anos já é bem maior. Esses números pretos aí em cima é a quantidade do dinheiro, né, que está sendo representado aí, vezes 1.000. Então, no gráfico do meio aqui, na parte do meio, esse amarelo, 98,9, são R$98.900, tá? Comparando aí com os 24 mil. Então, repara aqui, prazo e taxa, voltando aqui para trás, tá? A segunda linha, ó, seu efeito depende de taxa e de tempo. Então, retornando para os gráficos, nós temos lá embaixo 4 taxas diferentes, sendo que a primeira é zero, ou seja, não há capitalização, e a última é 1% ao mês. Quem começa a investir, projetar uma taxa de 1% ao mês, eu entendo que seja um pouco difícil, mas conforme a gente vai pegando a manha, a gente vai começando a ver que talvez até nem é uma taxa tão difícil de se atingir assim. Só que a gente tem que esperar o tempo passar, porque é 1% ao mês, digamos assim, na média, no período, mas tem momentos da renda variável, por exemplo, que você tem variação negativa. Vamos seguindo. Esse outro gráfico também demonstra o impacto do tempo, só que, em vez de ser R$100 por mês, eu fiz um gráfico que mostrava como é que R$1 é lá na frente. Então, vamos pegar os extremos. Primeira barra aqui da esquerda, R$1 em 5 anos, rendendo 0,7% ao mês, vai virar R$1,52. Então, em 5 anos, R$1 ganha 52%, 52 centavos de valor, ou seja, ele praticamente aumenta 50% em 5 anos. Agora, repara, se eu deixar 30 anos, esse R$1 vira R$12,32, ou seja, você multiplica por 2. Tudo que agora você está gastando que vale R$1, e quando a gente gasta, a gente deixa de investir. Tá? Tudo que eu estou deixando de investir agora, cada R$1 que eu deixo de investir, daqui a 30 anos, esse R$1 estaria R$12,32 se eu conseguisse um rendimento de 0,7. E aí eu fiz uma simulaçãozinha, em vez de 0,7, eu coloquei 0,9, que é um pouquinho acima de 0,7, e olha como é que ficou a última barra. Em vez de 12,32, ele vai para 25,17. Isso significa que
cada R$ 1 que a gente tem agora, daqui a 30 anos, que eu deixo de investir agora, cada R$ 1, eu estou abrindo mão de R$ 25 lá na frente. Isso se eu tiver o rendimento de 0,9. Como eu disse, passar aí para 1,1, 1,2, que não é muito difícil de fazer, essa relação do 1 para o valor lá na frente se torna bem maior. Então, prazo e tempo. Prazo, pode falar. Com licença, é que tem um pessoal no grupo pedindo para o senhor aceitar na aula. Mas eu vou lá de vez em quando, não... Ah, tá, desculpa, eu não tinha visto aqui. Valeu, meu camarada. Monitora aí para mim, qualquer coisa me avisa aqui. Beleza, né? Então, são 2 gráficos, esse anterior, cadê? Esse anterior mostrando R$ 100 por mês, e esse posterior aí, da ideia de R$ 1 agora, como é que esse R$ 1 vai estar lá na frente? 0,7 em 30 anos vai dar R$ 12. E 0,9 em 30 anos vai dar 25. Então, é bom a gente ter essa ideia de que cada R$ 1 que eu deixo de investir agora, quanto que eu estou jogando fora lá na frente. Tá? É importante também que se diga que a nossa mente não tem que estar só em investimento, não, mas parte da nossa renda deve ser direcionada para investimento. E isso no início é um pouco difícil, porque quem lida com orçamento, eu lido com orçamento aqui no meu dia a dia. Chegou gente, espera aí. Eu lido com orçamento no meu dia a dia, então, se eu sair de uma situação onde eu não invista e passe a investir, tivemos 10, 15, 20% do meu salário, no início vai ser meio difícil, mas depois a gente se acomoda. Tá? Então, a ideia de prazo e tempo ela é muito importante para a matemática financeira e para os seus investimentos. Bom, dentro dessa ideia de juros compostos, a ideia é que a gente tenha criação de riqueza. Então, por que eu vou estudar juros compostos? Porque eu quero criar riqueza, eu quero aumentar o meu patrimônio líquido ao longo do tempo. Tá? Luiz? Sim. Quanto tempo você já está no ar aí? Tem 3, 4 minutos? Não, tem 20 minutos. Porra, mas não era 7 horas? Então, são 7h20. Pô, então meu relógio parou. Na verdade, Simval, eu tô ainda no que eu tinha parado na semana passada, mas É recapitulando. porque tem um aluno novo aí que ele chegou agora, os alunos que estão de paraquedas, e eu tinha informado que você ia mandar o link para ele entrar na aula. Você viu aí o e-mail? Não vi. Ele está esperando ainda? Ah, tá. Então, eu vou pedir licença para a turma um segundo só. Você está no meu e-mail da UFRJ, Simval? Não. No e-mail que eu te mandei, é esse e-mail que eu falo contigo todo dia. Tá, eu vou ver aqui. Rapidinho. Eu não sei se eu posso pegar o e-mail dele e convidar ele. Só um minutinho. Fica lá no... Simval, eu não sei como é que eu vou pegar esse link agora, mas já estou indo para lá. Espera aí. Eu vou lá no... Então deixa, ele chegou à tarde. Não, Vem pra tarde. assim, eu já concebi aqui. Eu tô entrando na agenda, vou abrir na aula. Quer dizer, se ela abrir, né? Porque ela está em andamento, eu não sei se ela vai abrir. Abriu, copiei o link. Agora eu vou abrir o e-mail da UFRJ. Ao vivo e a cores. Eu acho que em menos de um minuto eu já vou ter enviado o e-mail. Espera aí.
Tem 25. Eu acabei de enviar o e-mail. Você tem contato com ele, Simval, para dizer que o e-mail já seguiu? Eu mando aqui. Só vou confirmar se o e-mail foi enviado, mas eu acho que foi. Foi. Então tá. Então, Voltando para a aula. Bom, então, esse processo acho que ele chegou aí, vamos ver. Não, ele não, é outro. Então, digamos assim, a nossa missão ao longo da vida, observando os investimentos, é criar riqueza para o nosso patrimônio, digamos assim. E, em termos contábeis, o que é riqueza? É patrimônio líquido, né? Então, a ideia é que o nosso patrimônio líquido cresça. Então, a isso dá-se o nome de criar riqueza, criação de riqueza. Então, peguei algumas coisas sobre criação de riqueza. Então, lembrando que eu estaria, como eu disse, eu fiz um vídeo dessa apresentação, a menina vai colocar lá no canal dela, então estou explicando para quem não sabe o que é patrimônio líquido, né? Então, o que é riqueza? Riqueza é o que sobra. Então, você tem essa abordagem, tem os bens e direitos, menos as obrigações, você tem o que sobra, que é o patrimônio líquido, que é o que eu estou chamando aqui de riqueza. Tá? Então, são bens, direitos, menos obrigações. É avaliado entre duas datas. No meu caso, nos meus investimentos, eu sempre faço uma coleta de dados de 15 em 15 dias. E aí eu procuro avaliar, nesses 15 dias, como que os valores subiram ou desceram, e o que aconteceu em termos de provento, rendimento de dividendos, juros sobre capital próprio, aluguel de fundos imobiliários, etc. Então, essa ideia, pelo menos entre os 2 e 31 de dezembro, seria interessante, né? Como é que eu estou no fim do ano e como é que eu estou no fim do outro ano e faço a avaliação. Tá bom? Então, com que veículos eu lido para criar riqueza? Os tais chamados valores mobiliários, né? Por que o nome é valor mobiliário? Porque valor é expresso em cifrão, em dinheiro, em moeda, e ele é mobiliário porque ele pode ser meu hoje, ser seu amanhã. Ele pode ser seu hoje, ele é meu amanhã. Ele move de um lugar para o outro, de um dono para o outro. Então, os valores mobiliários, os títulos, né? E aí, nesse caso aqui, eu estou falando de ações e fundos imobiliários, seriam uma boa iniciação no mercado de capitais, são títulos específicos com direito de participação em empreendimentos. Isso é a definição da CVM, eu reduzi, mas o que eu queria ressaltar aqui? Lá na CVM está dizendo, participação em empreendimento. A gente tem que ter a ideia de que nós somos donos daquela empresa, no caso da ação, e que nós somos dono daquele fundo que investe em imóveis, no caso dos fundos imobiliários. Ainda hoje eu estava lendo aquele livro que o Marco, um dos livros que o Marco recomendou, O Investidor Inteligente, de 700 páginas, e eu estava numa parte onde o autor do livro, ele ficava muito espantado de como que os acionistas não exercem o direito de ser acionistas, ou seja, de serem esses empreendedores. Segundo o autor do livro, o acionista que vê a empresa de onde ele é sócio com mau desempenho, ele tem que fazer um movimento para que aquela administração saia e seja substituída. Então, essa ideia de que você é dono do negócio, ela é muito importante para os proprietários de ações e de fundos imobiliários. Então, em princípio, não é muito legal você ter ações por ter, né? E acompanha muito de longe. Então, é interessante a gente participar do negócio, a gente participar das reuniões, ler os relatórios, entender para onde está indo a empresa. E aí, em consequência disso, nós temos esse processo de geração de riqueza atrelado. Quer dizer, se a empresa vai bem, eu sou dono da empresa, a cotação do título cresce ao longo do tempo, esse é um tipo de valorização, e os dividendos vêm também ao longo do tempo, é outro tipo de benefício, digamos assim. Então, esses valores mobiliários, os títulos, eu destaquei duas formas de criação de riqueza que estão aí embutidas: a valorização e os proventos. São coisas diferentes, a gente até sabe disso muito bem antes de entrar na Bolsa, mas
até a gente se acostumar com o que é exatamente a valorização do papel e o que são os proventos, a gente fica um pouco sem saber direito, né, como é que os dois funcionam. E lembrando que alguns relatórios que aparecem na internet, eles normalmente não consideram os proventos. Então, se uma ação valorizou 10% durante o ano, e pagou dividendos, digamos, de 4%, a gente tem que considerar que, além daqueles 10% de valorização econômica do papel, em função de procura e oferta, também esses 4% que pingaram na sua conta de dividendo, se voltarem lá para dentro do título, ele vai constituir um aumento, não mais de 10%, agora 14%, isso comparando o dia 31 de dezembro do ano anterior. Então, se eu vou criar riqueza para o meu patrimônio, seria bom que eu escolhesse títulos que valorizem ao longo do tempo e que também me deem proventos e que eu pegue esses proventos e volte para dentro do investimento. Quando eu chegar mais tarde na vida, quando eu tiver para me aposentar e usufruir disso daí, aí eu penso em gastar. E aí, fazendo referência ao que o Marco falou, ele tem um ponto de vista um pouco diferente do meu, e que, inclusive, eu respeito muito, né? Ele tem uma ideia de criar riqueza e criar indefinidamente. Tá? Já eu tenho uma concepção, em função da consultoria que eu presto para a maioria das pessoas que são atendidas por essa minha consultoria, tem uma renda aí mediana, digamos, grande parte ganha aí entre 10 e 20 mil reais, eu diria que é um salário razoavelmente atingível para a maioria de nós ao longo da vida. Então, é para pessoas que podem usufruir dessa criação de riqueza e considerando um salário que não precisa ser tão grande assim. Agora, vamos supor que você é uma pessoa que já investe há 15, 20, 30 anos e ainda tem mais um tempão de vida pela frente, a ideia é de que esse processo de criação de riqueza, no seu caso, vai ser muito intenso. Então, é a diferença da gente falar aí de um acúmulo de 3, 4 milhões para um acúmulo de 15, 20, 30 milhões. Tá? Então, são perfis diferentes, digamos assim. Como não é o meu caso, juntar 10, 15, 30 milhões, eu vou ficar ali por volta do 2, 3, 4 mesmo, eu acredito que eu consiga algo parecido com isso, e a minha ideia é consumir isso durante a minha vida. Tá? Então, existe uma metodologia que eu prego nas consultorias que eu faço e que também eu uso na minha vida, que é juntar para gastar. Tá? Então, esse processo de criação de riqueza, ele tem um ponto de inflexão, tem um ponto que o patrimônio líquido começa a descer em função de eu parar de aportar e passar a gastar o dinheiro. Né? Um amigo meu uma vez fez referência, deixou de colocar água na caixa d'água, agora ele vai entrar embaixo da caixa d'água, abrir o chuveiro e tomar chuva, tomar banho com o dinheiro que ele juntou. Então, importância do processo orçamentário, registros e relatórios eficazes. No processo de criação de riqueza, como eu disse, é bom que você tenha uma verba destinada para isso dentro do seu orçamento. Tá? Eu acredito que 10% do que você ganha é um bom valor, embora, às vezes, inicialmente, talvez um pouco alto. Algumas pessoas começam poupando 3%, 5%, 7% da sua renda. Aos poucos, você vai aumentando isso. Alguns casos extremos que eu sei beiram aí 60%, 70% da sua renda. Como é que você poupa 70% da renda tendo família? Bom, esse caso que eu estou falando, na época não tinha família. É o Gustavo Cerbasi, vocês devem conhecer, ele é muito famoso aqui no Brasil. Ele morava com os pais, a preocupação dele era simplesmente manter o quarto dele arrumado, ele tinha um bom salário de nível superior, trabalhava em bancos, ou seja, ele sabia como investir dinheiro, e ele podia se dar o luxo de pegar 70% da renda dele e jogar tudo para investimento. Então, uma pessoa jovem, com esse tipo de conhecimento, ele atingiu aí a casa do R$1 milhão, se não me engano, antes dos 30 anos de idade. Tá? Então, é muito importante a gente ter um bom orçamento para que a gente possa destinar recursos da renda para investir. Então,
Entenda-se por processo orçamentário essas 3 fases: planejamento, execução e controle. É bem provável que parte das aulas que eu pretendo apresentar aqui dê para esmiuçar isso daí. E eu preciso saber se... Porque alguns alunos da aula anterior acusaram esse ponto aí como um ponto importante para ser ensinado. Tá? Então, eu preciso até de um pouco de retorno de vocês, porque se você não sabe fazer o orçamento e acha que isso daqui pode te ajudar, eu preciso saber para fazer 1, 2, 3 aulas só sobre orçamento. E aí eu tenho algumas estatísticas de pessoas que fazem ou não fazem o orçamento, como é que isso é na vida delas, tá? Então, a questão do orçamento é muito importante para as finanças pessoais e para o processo de criação de riqueza. Tem uma frase, eu não sei se vai ser falada, mas eu acho que vai, o tal do pague-se primeiro, né? Então, existe uma questão que se você recebe o dinheiro, gasta o que você tem que gastar, em havendo sobras dentro do mês, você investe, isso é bem ruim, tá? Porque normalmente você não vai ter muito limite para gastar e você vai chegar no final do mês com pouco dinheiro para investir ou com nenhum. Só um segundo. Ok? Então, o que se diz é pague-se primeiro, ou seja, você recebe, tira parte do investimento e depois gasta. Tá? Isso às vezes é difícil no início, mas é por aí. A gente tem que priorizar os investimentos em detrimento de alguns gastos. Então, tem essa ideia do pague-se primeiro. Então, no processo de criação de riqueza, propósitos devem justificar o valor futuro. Eu apresentei como comparação o caso do Marco, que falou na aula passada, e o meu caso. A gente tem alguns propósitos diferentes com relação a esse processo de criação de riqueza. Tá? Então, no meu caso, como eu não tenho grandes intenções, né, com valores muito altos, então eu posso destinar menos dinheiro para investimento e mais dinheiro para o meu presente, ok? Então, isso é uma coisa interessante. Para que finalidade você vai querer juntar esse dinheiro? Tá? Eu vejo pelo menos 2 opções que você poderia interpretar. Um processo de dependência financeira, ou seja, chegar num determinado ponto de dinheiro que você não precisa trabalhar mais se quiser, ou simplesmente uma quantidade de dinheiro tal que ajude a bancar a sua aposentadoria. Tá? A diferença entre essas duas opções é bem grande. Então, está aí a frase que eu tinha falado. Importante, pagar-se primeiro e depois gastar. Se você primeiro gasta e depois investe, provavelmente você não vai conseguir. Então, existe a percepção de que é uma questão de escolha e depende muito da disciplina. Eu não vou conseguir fazer isso, né? E aí você ouve que é uma questão de escolha, então eu queria só reforçar que o que eu tenho visto ultimamente é que sim, é uma questão de escolha. Qualquer renda em que você se encontre agora, você tem como destinar alguma coisa, e é um processo que ao longo do tempo, ao longo dos anos, ao longo dos meses, você vai começar a perceber o grande poder que tem aí os juros compostos na criação da riqueza. Então, quanto antes, mais eficiência na criação da riqueza. Por isso é importante ter esse tipo de disciplina, que eu digo, finanças pessoais, na idade em que vocês se encontram agora. Uma das orientações que eu pesquisei dizia, ele dava lá os 3 passos para a criação da riqueza. Eu não consegui a referência disso, infelizmente, mas aí eu fiz uma adaptação e mais ou menos o que o autor quis dizer é o seguinte: esses 3 pontos aí são importantes. Primeiro, gastar menos do que se ganha. Segundo, investir 10% da renda de maneira inteligente, lembrando ainda agora que 10% inicialmente talvez seja um, um, um percentual grande, tá? Então talvez você deva mirar aí para 3, 5% para começar, e deixar a riqueza crescer. Ou seja, só um minutinho, pessoal.
deixar a riqueza crescer, ou seja, não mexa naquele dinheiro. Tá? Isso é muito, muito importante. Tem uma piadinha que o pessoal gosta de contar, que uma vez fizeram um levantamento numa determinada corretora para ver quem tinha o melhor desempenho. E aí acharam uma pessoa que teve um melhor desempenho e foram entregar o prêmio da pessoa, ela já tinha morrido. Mas como assim morreu e teve melhor desempenho? Pois é, o melhor desempenho foi justamente porque a pessoa morreu. Ela morreu, deixou para lá e o dinheiro cresceu sozinho. Então, isso parece brincadeira, mas não é. A gente precisa deixar lá. Esse negócio de ficar acertando o momento da alta para vender, para poder comprar na baixa e tudo, quem tenta fazer isso, 99% das vezes, perde. O Marco deixou isso claro aí na aula passada. Então, entrando aí em renda fixa e renda variável, vamos tentar ver uma diferença entre as duas coisas. Renda fixa, basicamente, é um empréstimo. Quando o banco oferece um CDB para a gente, o que ele está pedindo? Para que a gente deixe um dinheiro com ele, e ele faz um contrato com a gente, daqui a 3 meses, 5 meses, 10 meses eu vou te dar o retorno, e eu, banco, pego esse dinheiro que eu peguei emprestado com você e mando para a fogueira. Empresto para alguém construir um prédio, ou eu mesmo vou para o mercado e aplico mais. Então, renda fixa é um empréstimo. Possui prazo, valor e taxa previstos. Então, é como se você tivesse uma certa tranquilidade atrelada à renda fixa. Renda fixa é tranquilidade e, consequentemente, rendimento baixo. Maior proporção recomendável para mais idade. Então, quando a gente está começando a chegar na aposentadoria, é um tipo de investimento recomendável. Tá? Por quê? Ele começa a ter uma certa previsibilidade. Imagina você com 70, 75 anos de idade, fazendo investimento no mercado de ações, entra num período de baixa e daqui a 3 anos você tem que tirar o dinheiro. Aí você tem lá, digamos, 1.200.000 que se transformam em valor de 700. A gente sabe que vai voltar para 1.200.000 ou mais, mas daqui a quanto tempo? Não sabe. Aí passa 1, 2 anos, você precisa sacar o dinheiro e os valores estão lá embaixo. Então, conforme a gente se aproxima de idade mais avançada, a gente tem que sair da renda variável aos poucos e ir para a renda fixa. Indicada para pessoas mais conservadoras. Eu tenho alguns casos de pessoas jovens, outras nem tanto, que se recusam a investir em renda variável. Não querem nem saber disso daí. Tá? Então, pessoas que têm um perfil mais conservador preferem investir em renda fixa. Normalmente, quando as pessoas têm algum tipo de conhecimento, e eu acho que é o nosso caso, nós estudamos negócios numa universidade de renome, então, nós somos potencialmente bons para o mercado de renda variável. Tá? É um pouco estranho a gente entender que a gente faça um curso de contábeis, administração ou economia e tenha medo de investir em renda variável. Eu invisto em renda fixa porque eu tenho medo desse negócio. É uma coisa um pouco difícil de entender, mas há pessoas que não gostam realmente, têm muita raiva, ficam longe da renda variável. Podem ou não refletir a inflação, ou CDI, ou Selic. Renda fixa normalmente está atrelada a um desses três. Ou te dá inflação, ou te dá CDI, ou te dá Selic. Tá? Inflação, eu não lembro, mas deve estar aí 2%, 3% ao ano, 4%, alguma coisa assim. CDI, Selic, brigando ali 2% e pouco. Então, renda fixa, você raciocina com 2% ao ano. E aí você pode incluir inflação, uma coisa parecida, aí ele começa a subir um pouco mais. Tá? Deve ser usado na composição de reservas para emergência, oportunidade ou ajustes no orçamento. Então, você pode precisar de dinheiro de uma hora para outra, o nome disso é reserva de emergência. Você pode precisar de dinheiro para fazer uma boa compra, então você pode decidir deixar uma reserva de oportunidade de R$50 mil, por exemplo, e aí começar a observar, uma hora qualquer, o preço de um título que você quer cai muito, você tem dinheiro, você pode comprar. Então, a gente dá o nome disso de reserva de oportunidade. É uma reserva de emergência um pouco mais gorda. E uma reserva para ajuste no orçamento. Então, quando você começa a praticar o orçamento, ele começa a ficar muito certinho, você começa a ver que se tiver uma coisa sem muita previsão no mês, você tropeça. Tá? Então, é bom ter lá R$1.000, R$2.000, R$3.000 para esse tipo de ajuste, porque você completa o seu orçamento sem precisar recorrer a empréstimo.
No caso da renda variável, é um tipo de investimento onde a gente se torna proprietário de empreendimentos, não possui prazo, nem valor mínimo e nem taxa. Quer dizer, a taxa depende do mercado. Então, são fortes emoções. A gente pode dizer que o mercado de renda variável, comparado com o mercado de renda fixa, você está entrando num tipo de arena onde você não tem ideia do que vai acontecer. Você pode se dar muito bem, você pode se dar muito mal, pode ficar ali variando, subindo, descendo, etc. É um tipo de mercado meio tenso, digamos assim. Tá? Então, maior proporção recomendável para menos idade. Quanto mais jovem, maior a proporção em renda variável. Tem gente que já está com idade como eu estou, ou um pouco mais, e investe 100% em renda variável. Isso não é muito recomendável, principalmente se você vai começar a investir agora. Tá? Mas o ideal é que quanto mais jovem, mais arriscados sejam os seus investimentos, porque sempre dá, se você pegar uma crise, alguma coisa assim, quase que com certeza você vai conseguir sair dela. Indiretamente ajustam-se à inflação. Vamos pegar 2 exemplos. Se você tem ação de uma empresa, as vendas dessa empresa vão sendo, de alguma forma, os preços vão se reajustando pela inflação, esse dinheiro das vendas vai se transformar em lucro, que vai se transformar em dividendo. Então, a empresa vai estar acompanhando a inflação de alguma forma. Tem uma ação chamada Sanepar, que é de saneamento do Paraná. Ela tinha uma necessidade, se não me engano, de reajuste de tarifa de 11%, isso agora, e parece que o governo lá do Paraná só autorizou 5%. Então, algumas empresas de controle estatal, como é o caso da Sanepar, elas ficam muito reféns da pessoa que está no governo, no caso lá, o governo do estado do Paraná. Então, ela precisava de um reajuste de tarifa num determinado ponto e o reajuste ficou um pouco abaixo. Isso reflete no resultado, né? Vai ter um resultado menor do que o esperado, consequentemente, vai ter um resultado menor do que o esperado nos proventos também. Tá? E no caso dos fundos imobiliários, aí mais ainda, porque os contratos de locação normalmente têm lá cláusulas de reajuste com base em inflação, pelo menos. Então, tendo ações ou tendo cotas de fundo imobiliário, de uma certa forma, o seu investimento ele já está se reajustando contra a inflação. Tá? Isso não é 100% seguro, mas costuma acontecer. E é indicado para comprar reservas para aposentadoria, independência financeira e projetos de longo prazo. Seriam 3 casos assim que me passaram pela cabeça. Eu queria ressaltar os 2 primeiros. Tá? Você pode juntar dinheiro para a sua aposentadoria, que vai acontecer daqui a pouco, ou para um projeto de independência financeira. Digamos que você junte determinado dinheiro que te dê agora, digamos, aí 5 mil por mês. E você acha que se você receber 5 mil por mês, você consegue viver tranquilamente. Pronto, atingiu a independência financeira. Né? Eu não saberia dizer assim, de uma hora para outra, quanto você deveria ter para ter 5 mil de rendimento, porque cada caso é um caso, isso vai variar muito, mas isso é um tipo de independência financeira. Se você já conseguir renda de 5 mil por mês, e isso for suficiente para você, tudo bem. Tá? Eu não gosto muito da ideia de independência financeira, principalmente por causa da minha idade, já não é algo para mim. Tá? Aí uma diferença entre renda fixa e renda variável, são R$100 de valor inicial e eu coloquei 3 marcos, 10 anos depois, 20 anos depois e 30 anos depois. Comparei uma renda fixa rendendo 3% e uma renda variável rendendo 7,5% ao ano. Tá? Não quer dizer que os contratos de renda fixa vão ser 3% e nem renda variável que vai ser 7,5%, mas são 2 exemplos que podem ser enquadrados aí no nosso panorama do nosso país. Então, repara lá, 10 anos, os R$100 na renda fixa viraram 134 e a renda variável viraram R$206. Então, na renda variável, em 10 anos, já dobrou o valor. Em 20 anos, os R$100 na renda fixa viraram 180 e renda variável 424. E olha, 30 anos, então, de novo, lembrando, o prazo de 30 anos é um prazo maior, o efeito começa a ser muito grande. Né? Os R$100 em 30 anos viraram 242 em renda fixa, ou seja, pouco mais do que dobraram. Já na renda variável, multiplicou por 8 vezes, 875.
Então, o caminho é renda variável. A gente tem que entender como é que isso daí funciona e se direcionar para isso daí. Aqui voltando, né? Quando eu digo que rende 7,5% ao ano, não quer dizer que esse negócio vai ser linear, não. Porque olha o Ibovespa de 20 anos para cá. Eu peguei lá no dia 3 de janeiro de 2000, até o dia, lá no finalzinho de 2020, olha que loucura que foi. A gente vê que de um ponto extremo do esquerdo até o ponto extremo da direita, ele sobe, só que ele sobe subindo e descendo. Isso daí é a vida real. Ele rendeu, o Ibovespa, de 20 anos para cá, 0,8% ao mês. O Marco fez uma comparação muito interessante. Ele mostrou o Ibovespa lá no início do gráfico dele. Então, para alguém que tem a experiência dele, atingir o Ibovespa, pelo menos foi a impressão que eu tive, é algo muito fácil, porque ele mostrou alguns ativos que, se você souber escolher, você consegue, que rendem muito, mas muito mais do que o Ibovespa. Tá? Agora, eu entendo que, para começar, você chegar próximo ali do Ibovespa, seja um pouquinho mais ou um pouquinho menos, seria uma boa meta. Tá? Então, para eu entender o crescimento do Ibovespa, não tem como eu fazer uma aula e desenhar uma carteira considerando esse rendimento de 0,81 ao mês, com esse sobe e desce, fica ruim. O que eu faço? Eu faço esse gráfico azul aí. Ó. Então, para fins de estudo e explicação, os rendimentos vão subindo bem suavemente, que nem essa linha azul aí. Porém, ele retrata a vida real, que é esse sobe e desce do Ibovespa. Tá? Então, o gráfico cor de laranja é o Ibovespa de 20 anos para cá, e o gráfico em azul é esse crescimento do Ibovespa, só que bem suavemente. Tá? Eu coloquei aqui do lado direito o efeito do Covid lá no dia 24 de março, aquela caída. Alguém vai falar alguma coisa? Eu? Pode falar. É um testemunho aqui pessoal. Sim. Como eu sou conservador dentro da renda variável, eu sempre procurei acompanhar as ações que fazem parte do Ibovespa. Tá? Sim. Entretanto, eu sempre reservei que eu chamo de um trocado para algumas informações que a gente vai recebendo, a gente estando dentro desse meio. Tá? Então, quero só chamar a atenção de vocês aqui, que teve um momento que antecedeu a privatização da Light, e eu comprei a ação da Light a centavos, e depois que ela foi privatizada, quando ela ficou na bica da privatização, e mais um tempo depois de privatizada, ela saiu de centavo para R$500. Então, só aí foi uma cacetada que não teve tamanho. Tá? Então, outra empresa que eu também dei uma cacetada dessas foi a tal de Pérsico Pisamilho, uma empresa de São Paulo. Também ela saiu de centavo e foi lá para cima. Então, existe todo um movimento da empresa, né? E que quem está por dentro do mercado, ele sabe que isso vai ocorrer. Né? Quando eu dei a ordem de compra para Pérsico Pisamilho, para o meu corretor, ele não quis comprar. Foi uma briga, porque ele disse que nunca tinha escutado falar nessa empresa, e eu me lembro perfeitamente que eu queria comprar coisa assim em torno de R$10.000, ele não deixou e só comprou 5.000. Né? E depois ele viu o tamanho da cacetada que a empresa deu. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado que o corretor, ele também não sabe quase nada, ele só fica vendo o sobe e desce das ações. A gente, né, é isso que o Luiz acabou de falar aqui, nós temos, por uma questão de honestidade intelectual, nós temos a obrigação de estudarmos isso aí com mais profundidade do que as pessoas comuns. Se quiser enriquecer. Né? Se quiser fazer um trocado na vida. Se não quiser, pode vender mariola na praia. Isso aí. Então, o Marco, ele falou na apresentação dele que ele assina
uma fonte de informação chamada Baster, que é a do cachorrinho, tá? Eu não lembro quanto está isso não, mas eu acho que são aí, vamos chutar aí uns 400, 500 reais por ano. Esses caras, provavelmente, eles fornecem relatórios com informação nesse nível aí, entendeu? É para um tipo de performance provavelmente acima do Ibovespa, ou seja, o Ibovespa vai ser sempre uma referência, mas provavelmente, para quem tem esse tipo de informação, né, que são pessoas que trabalham no mercado financeiro, então eles coletam informação já na fonte, então isso talvez valha a pena. Eu ainda não assino esse tipo de coisa, porque eu me considero um investidor sardinha ainda, talvez até girino, menos que sardinha, tá? Mas conforme a minha grana crescer, eu provavelmente vou querer assinar um tipo de relatório desse, tá? Eu queria ressaltar, eu coloquei aqui a marca da queda do Covid, foi um evento muito recente, todos nós sabemos bem, temos muitas lembranças. Se você olhar o gráfico todo, olha para o gráfico todo, tá? Aí na tela. Olha como que esse episódio do Covid, nesse transcurso do Ibovespa, é quase que, digamos, não é insignificante, mas ele não tem muito impacto. Tá? Repara na subida, no curso todo, tá? Você vê várias vezes em que ele foi lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo. Esse foi só um pico, um valezinho ali. Como é uma crise muito recente, o Ibovespa passou, se não me engano, de quase 120 mil pontos para 50 e poucos, 60 e poucos, eu não lembro. Então, a queda foi muito grande. A gente acabou de ver isso daí. Tá? Só que quando você olha o quadro geral de 20 anos, repara, o Ibovespa ele tem várias subidas e descidas. Então, quem entrou na crise do Covid com aquela tal reserva de oportunidade que eu tinha falado ainda agora, ciente desse tipo de coisa, pôde aproveitar essa queda dos preços. Tá? Só que é algo que a gente tem que fazer com cuidado, o próprio Marco alertou, porque quando a coisa toda começa a descer, ele está lá em 120 mil pontos, passa para 90, passa para 70, você nunca sabe que hora que você vai entrar. Aí, às vezes, você entra pensando que ele vai começar a subir, ele começa a cair mais ainda, você começa a ficar inseguro, tá? Então, isso não é uma coisa muito para amadores, a gente tem que ter ciência disso, tá? Mas, só para a gente ter uma ideia de que esse efeito do Covid, numa visão de 20 anos, ele é simplesmente um rabiscozinho para baixo nesse sobe e desce aí da Bolsa do Brasil. Então, renda fixa. Emergências, oportunidades, maior liquidez, valor baixo, menor rendimento. Basicamente é isso. Renda variável. Foco na aposentadoria, foco na independência financeira, menor liquidez, valor crescente e maior rendimento no longo prazo. Só lembrando aí do gráfico que eu tinha mostrado lá atrás. Tá? Repara que em 30 anos, nessa simulação que eu fiz, uma renda variável de 7,5% ao ano, contra uma renda fixa de 3%. Por que eu peguei o exemplo de 3 com 7? Eu sei que o 7,5% vai dar mais, mas 7,5% ao ano em ações ou fundos imobiliários, eu diria que é tranquilo conseguir, e uma renda fixa de 3% ao ano sendo negociada hoje, também é o que o mercado está dando, mais ou menos. Ou seja, na situação que o mercado está dando hoje, se você investir em renda fixa ou renda variável daqui a 30 anos, é mais ou menos esse tipo de coisa que você vai ter. Então, a gente precisa ir para a renda variável. E o ideal é que a gente vá devagar também, tá? Começa a fazer alguns aportes pequenos e vai aumentando. Eu fiz uma coleta de informação atrás de algumas dúvidas comuns sobre o mercado de ações. Tá? Como a gente está se aproximando das 8 horas, eu vou ficar nisso daqui. Eu vou passar para vocês algumas perguntas e respostas com algum comentário meu. Acredito que eu consiga fazer isso tudo aí. Acho que são mais 8 ou 9 perguntas, mais ou menos. E aí a gente encerra e recomeça daqui na próxima aula. Tá? Vamos lá. Então,
Aí eu coloquei algumas dúvidas que eu tenho ouvido algumas pessoas que fazem perguntas para mim em algumas palestras sobre o mercado de ações, esse tipo de coisa. O que é Ibovespa, o que são ações, o que são fundos imobiliários, e por aí vai. Então, as duas primeiras perguntas. O que é preciso para começar? Essa é uma das perguntas mais comuns. Okay? Então, o que é preciso? Primeira coisa, eu preciso ter uma conta numa corretora de valores. Então, se você quer investir, abre uma conta numa corretora de valores. Que corretora? Eu vou sugerir daqui a pouco o Banco Inter. Tá? O Banco Inter ele é bom banco, é grátis, completamente digital, não te cobra nada, manda TED, faz pagamento, funciona como um banco normal e tem uma corretora dentro dele. Então, essa conta na corretora de valores, se eu tenho uma conta nesse Banco Inter, se não me engano o BS2 também, alguns outros provavelmente, mas eu vou fazer o foco aqui no Inter, se eu tenho a conta do Banco Inter, eu não preciso me preocupar em ter uma corretora atrelada. Ele próprio já tem a corretora ali dentro. Então, não preciso mandar o dinheiro para a corretora para depois investir. Isso é muita facilidade. Tá? Então, primeira coisa, ter uma conta numa corretora de valores. Lá podem ser encontrados auxílio de profissionais, possibilidade de esclarecer dúvidas e ter uma ideia de custos e resultados. Algumas corretoras são grátis, como é o caso da Clear. Eu tenho Clear. Tá? A Clear não tem auxílio para mim, tá? Porque é uma corretora grátis. Se eu quiser ter uma equipe de pessoas à minha disposição, provavelmente eu vou ter que pagar por isso. Como eu sei o que eu estou fazendo, pelo menos eu acho que eu sei o que eu estou fazendo, eu não preciso de orientação para as coisas que eu preciso. Então, eu só preciso ter acesso ao sistema e eu vou lá e dou as minhas ordens de compra e de venda. Tá? Mas tem corretora que você paga para fazer determinadas coisas e, em função disso, você tem uma assessoria que pode te orientar. E isso é muito importante. Tá? Mas eu, até agora, uma ou outra vez, eu precisei, mais no início. Agora, rarissimamente, eu tenho precisado de algum tipo de orientação. Então, atualmente, não há corretoras que cobrem para abrir, manter ou movimentar contas. O Marco havia falado na palestra dele que isso é uma diferença muito grande de quando ele começou. Tá? Enquanto era muito difícil abrir conta, tinha que ser tudo em papel, etc., hoje você abre as suas contas, tudo de maneira digital. Então, é preciso enviar dinheiro para a corretora. Esse é o passo que eu falei, que tendo um banco que já tem uma corretora atrelada, não precisa, porque o dinheiro já está lá. Porque quando eu der a ordem para comprar ação, o aplicativo vai vir na minha conta e vai pegar o dinheiro. Okay? E é uma conta corrente que eu uso normalmente. Tá? Quando o dinheiro estiver na conta, podemos começar. Utilização de home broker, uma espécie de corretor. Antigamente, como o Simval acabou de contar aí, ele tinha que ligar para o corretor, fulano, tem 10 mil reais na minha conta, eu quero 10 mil reais da ação tal. Repara, eu tenho que dar um comando de voz. O cara lá do outro lado vai pegar um papel e vai anotar, Simval quer comprar 10 mil reais da ação tal. Aí ele pega esse papel e vai no mercado para pregar, daí o nome pregão, ele fica pregando. Tenho 10 mil para comprar, tenho 10 mil para comprar, tenho 10 mil. Alguém vai ouvir, opa, eu tenho 10 mil para vender dessa ação. Aí eles vão lá, casam uma ordem com a outra e mandam lá para ser processado. Hoje em dia tudo é eletrônico. Quando eu falo assim, quero comprar 10 ações da Vale e aperto o botão, alguém que está querendo vender 10 ações faz na hora e o negócio é feito. Tá? Então, isso aqui é o home broker. Ele é o corretor eletrônico. Então, é bom estabelecer uma estratégia, um plano de investimentos e ter conhecimento sobre o mercado. Vou precisar investir, por isso que eu estou falando, eu estou hoje com uma determinada idade que eu acho que eu vou investir até os 70 anos. Okay? Então, dos 70 aos 85, eu pretendo gastar isso daí. Então, esse é o meu plano. Hoje, como eu disse, vamos que amanhã eu ganho na loteria e eu tenha que lidar com 15 milhões na minha conta. 20 milhões, é diferente. Tá? Mas hoje em dia eu estou construindo essa riqueza para que eu possa usar essa riqueza na minha vida. Tanto que o meu plano, a última parte dele, chama-se fruição. Eu tenho que programar gastar esse dinheiro. Eu não quero conceber a ideia de eu morrer com dinheiro na conta. É claro, amanhã eu posso ser atropelado. Eu moro no Recreio, tem muita gente sendo atropelada aqui no Recreio ultimamente.
né? Amanhã eu posso ser atropelado, uma viga pode cair na minha cabeça, um bicho pode me morder, sei lá, eu não sei o que vai acontecer. Agora, se tudo for normal, eu vou juntar dinheiro por 10, 15 anos e vou gastar por 10, 15 anos. Tá? Então, esse é o meu plano. Eu tenho isso tudo escrito aqui, bonitinho, então, mês após mês, eu confiro se está dando tudo certo. Então, isso aí é o que eu preciso para começar. O que são ações? A maioria de vocês já devem saber, mas é uma das perguntas mais feitas. São parte do capital social da companhia. Então, capital social, lembra? São os donos da empresa. Quando eu compro uma ação, significa que alguém que era dono vendeu a propriedade para mim. Ao comprar ações, nos tornamos donos da empresa, sócios. E não é uma coisa que muita gente pensa. Eu mesmo, até às vezes, não penso muito nisso, mas é exatamente isso daí que a gente tem que pensar. Às vezes você vai ver no YouTube algumas reportagens, o cara vai falar se a ação termina com 3 é ordinária, se termina com 4 é preferencial. Então, às vezes, você tem muito dinheiro e passa pela sua cabeça participar de uma assembleia para votar em alguma coisa. Eu não quero esse presidente, eu quero aquele. Então, eu vou organizar uma votação para tirar esse presidente e entrar o outro. Mas você precisa ter muito dinheiro para isso, né? Então, inicialmente, essa questão de ser sócio para exercer influência dentro da empresa é uma coisa que a gente não deve almejar no início, não. Tá? Então, lá no final, a gente tem, sei lá, alguns milhões de ações de uma determinada empresa, isso começa a fazer sentido. No início não faz muito sentido, não. E, a propósito, eu fiz uma pesquisazinha bem simples e vi, dentro das empresas que eu pesquisei, quando ela é preferencial, o desempenho dela é um pouco melhor do que a ordinária ou a units, que é a junção numa mesma, digamos assim, ação de algumas ações ordinárias e preferenciais. Mas isso é um papo um pouco avançado. Se a entidade lucrar, lucramos com ela. Então, isso são ações. Você vai se tornar sócio da empresa. Outras quatro perguntas. Como comprar ou vender ações? Com o dinheiro na conta, lembra que eu falei? Você tem que mandar o dinheiro. Por exemplo, eu tenho a XP também. Inclusive, já tenho agendado para a semana que vem, terça-feira, um amigo meu que é assessor da XP vai fazer uma apresentação para a gente. A XP não tem a conta corrente, que eu tenho assim, um cartão da conta corrente XP. Eu tenho que mandar o dinheiro para a XP, e aí lá, quando o dinheiro estiver na XP, é que eu tenho que fazer a ordem de compra. Então, com o dinheiro na conta, enviava uma ordem de compra ou venda de ações. Então, eu entro no aplicativo da XP, ou do Inter, ou da Clear, e falo, quero comprar R$300 de ação da Vale. Okay? Então, eu tenho que enviar uma ordem de compra ou de venda. Tenho ações da Vale e quero vender. Eu vou lá e digo, quero vender. Tá? Como a Vale é uma ação de altíssima liquidez, se você quiser comprar, você compra fácil. Se você quiser vender, você vende fácil. Devemos escolher bem as ações que iremos comprar. Eu vou dar um macetezinho aqui que, como o seu conhecimento provavelmente é zero quando você começa, uma possibilidade de orientação é usar as ações mais cotadas do Ibovespa. Eu vou apresentar para vocês 6 possibilidades para você para responder isso daí. Que ações você deve comprar, tá? Mas lembrando que é para iniciante, tá bom? Onde comprar e vender ações? As operações de compra e venda são feitas online via home broker. Então, tem que entender isso. O home broker é o corretor, que é essa figura que o professor acabou de falar agora, o professor Simval, para quem ele tinha que ligar para fazer compra. O Simval não podia entrar em contato lá com a Bolsa para pedir uma compra ou uma venda. Ele tinha que ligar para o corretor, explicar para ele o que ele quer, e aí o corretor desliga o telefone e entra em contato. Pode falar. Eu faço isso até hoje. Tá? Quando eu quero comprar ou vender, eu ligo para o meu corretor. Beleza. E eu conheço uma pessoa lá em São Paulo que tem o mesmo hobby que eu, e a gente estava conversando no outro dia e ele se encalacrou todo, ele mesmo fazendo a operação. Apertou lá o botão errado, ficou devendo lá R$60 mil. Eu fiz isso agora. E ele ficou devendo a corretora, né? Porque o dinheiro saiu da conta da corretora e a corretora começou a cobrar juros diários em cima dele, e ele estava sem dinheiro para pagar aquele prejuízo que ele causou a ele mesmo. Então, por isso, como
como eu tenho medo de apertar o botão errado, porque eu aperto o botão errado aqui no computador toda hora, eu prefiro tocar o telefone para a corretora, falar com o meu corretor e ele vende. Se houver erro, é erro dele, não o meu. Isso. Então, por isso que algumas corretoras têm essa assessoria. E isso é importante, é o que esse meu amigo Rafael vai falar na terça-feira que vem. Ele é assessor da XP. E estou falando, a XP é realmente uma excelente corretora. Então, se você tem interesse de entrar e acha que a XP pode ser uma boa, assiste a essa apresentação e vê lá com ele. E já aproveita lá o Caminho das Pedras. É um amigo meu e que faz esse tipo de coisa. Quando eu comecei e não sabia, por exemplo, eu queria fazer um investimento de tesouro direto, não tinha a menor noção do que eu tenho que apertar. Eu ligava para esse meu assessor e falava, tem 5 mil reais lá, quero de tesouro direto tal. Aí ele fazia para mim, tá? Mas a função do home broker é justamente substituir esse corretor, por isso ficou mais barato, porém a gente incorre em erros, como o professor acabou de falar, e eu mesmo já disse para vocês na última aula e falei agora também. Agora, virando de dezembro para janeiro, eu cometi um erro de 20 e tantos mil reais, fiquei pagando 1% ao dia durante o recesso do ano novo, que foram lá 4 dias de fim de semana. Então, enquanto ainda não se tem segurança, realmente é bom dar os primeiros passos acompanhados, tá? Mas a ideia é que a gente se habitue a usar o home broker e tudo o que acontece seja da nossa responsabilidade, mas a gente já sabe mais ou menos o que está acontecendo, tá? Alguma coisa aqui e ali eu posso orientar para vocês. O que é o home broker? É uma ferramenta através da qual enviamos ordem de compra e venda. Quando o professor pegou o telefone e ligou para o corretor, ele enviou uma ordem de compra ou de venda. Então, é isso que o home broker faz, né? O que é um home broker? É um corretor que você tem na sua casa, no seu computador ou no seu celular. O home broker é igual a corretor. Só que ele não faz nada, ele fica lá parado. É você que tem que entrar, e cada home broker é diferente. A minha sugestão é assistir a vídeos do YouTube com tutoriais. Eles ensinam muito bem como comprar ou vender no Inter, na Clear, no BS2, onde for. Tá? Então, é bem fácil mesmo. No caso da assessoria que eu dou no meu programa de consultoria, as primeiras vezes que as pessoas vão fazer o investimento, eu marco lá, tem que ser dentro do horário da bolsa, 11 horas, a gente faz a conexão lá em 15 minutos, resolve. Eu fico pelo telefone ou aqui pelo meeting do Google, aperta isso, aperta aquilo, apareceu tal, agora dá ok, põe a senha e tal. Então, os primeiros passos são assim, alguém tem que pegar na sua mão realmente. Tá? Então, essas ferramentas são diferentes quanto agilidade, estabilidade, tecnologia e facilidade de utilização. Realmente, algumas interfaces são melhores do que outras. Tá? Então, é muito importante você ser assistido nos primeiros momentos, porque a chance de você fazer uma cagada é muito alta. Tá? Quando pago ou recebo dinheiro pelas operações? As movimentações na conta corrente da corretora ocorrem 2 dias após a data da operação, é o que a gente chama de D+2. Há uns 3 anos era D+3, agora baixou para D+2. Tudo que você fizer hoje vai refletir daqui a 2 dias. Então, até eu coloquei o exemplo aqui. Se a gente fizer uma compra de ação na segunda, o dinheiro só sai da conta na quarta-feira. Tá? Então, se não me engano, é justamente para que você possa organizar o seu caixa para liquidar, digamos assim, aquela operação. Então, tudo é D+2. Quanto custa uma ação na bolsa? Isso é interessante, tá? Então, de repente, você está vendo isso daí, quer investir, tem R$80, tem R$50, tem R$10, tem R$5.000. Como é que eu entro nesse negócio? Vamos lá. Quanto custa uma ação? O preço é definido pelo mercado, oferta e demanda. Então, conforme você for comprando, vendendo, vendo isso, alguns valores começam a ficar na sua cabeça, tá? Até você pegar o costume, é tudo muito estranho, tudo letra que você não sabe direito o que é, mas com o tempo a gente vai se acostumando. São negociadas em lotes de 100. Então, quando você vai comprar ação, você só pode comprar de 100 em 100. Então, não tem como você comprar 435 ações. Você tem que comprar 400 e depois o 35, como está depois aí, tem que ser em lote fracionário. O lote fracionário permite que você compre ações entre 99 e uma ação. Você pode comprar uma ação se você quiser, sem problema. Tá? Não tem valor mínimo.
Então, alguns exemplos de preço de ações. Lá no dia 23, quando eu estava começando a montar a apresentação, eu fui no mercado e cotei. E aí peguei 4 faixas de preço, até 10, até 20, até 30, até 40, algumas ações. Sanepar estava R$ 5,37, se não me engano ela foi para 4, por causa daquele reajuste de tarifa que eu tinha falado, o preço dela caiu um pouco. Ambev, R$ 15,50, uma ação da Ambev. Itaú, R$ 28,00. Banco Inter, R$ 33. Tá? Então, tem ação para tudo quanto é preço. O Marco deixou claro na apresentação dele que, se não me engano, com R$ 100 você compra a maioria das ações na Bolsa. Tá? Então, tem ações que estão mais de R$ 100, mas a maioria está menos de 100. Qual o valor mínimo para começar a investir? Não há valor mínimo. Veja acima que com menos de R$ 6, agora, dia 23 de dezembro, quando eu fiz essa cotação, você se tornaria sócio da Sanepar. Eu acho isso fantástico. Se você tiver essa ideia de que isso é um processo de criação de riqueza, como eu deixei claro aqui ainda agora, se isso realmente entrar na sua cabeça, que você vai colocar um e pegar 12, 20, 30, 50 lá na frente, esse um vai engordar e vai virar 50, isso é muito importante. Você começa com 6 e vai embora. Tá? Então, não tem valor mínimo. Quais os riscos? Há vários riscos envolvidos, eu selecionei 2. Risco de desvalorização. Então, às vezes você compra... Quem comprou Oi há um tempo atrás estava, sei lá, 80, 70 reais, hoje está 2. Né? Então, você entrar com um ativo lá a 70 reais, um tempo depois ele está 2, se você vender a ação, você vai perder dinheiro. Tá? Então, esse é um dos riscos que você corre, porque é o contrário da valorização. Você está correndo o risco de entrar com 10 e esse 10 virar 700, virar 2.000, etc. E o outro risco é o da liquidez, que é a rapidez com que se compra ou vende uma ação. Como eu disse, a ação mais líquida da Bolsa é a ação da Vale. Tá? É praticamente impossível você querer vender Vale e não ter alguém para comprar. É praticamente impossível você querer comprar e não ter alguém para vender. Tá? Então, um dos itens que a gente tem que ver no que a gente quer comprar ou vender é liquidez. E, a propósito, já ocorreu de eu oferecer algo para comprar ou para vender e ninguém queria comprar ou ninguém queria vender. Então, isso é possível de acontecer. Se você vai para as ações ou fundos imobiliários que têm grande liquidez, isso se torna mais difícil. Então, esses 2 riscos aí são riscos que você pode correr com alguma frequência. Então, um grande problema, investir sem ter noção dos riscos envolvidos. Então, quero começar a aprender. Coloca lá 10, 15, 20 reais e observa o que está acontecendo. Já vai ser um grande aprendizado. Tá? Não é bom você pegar uma herança que você recebeu, 30, 40, 50, 100 mil reais, quero tudo de ação. Hoje, eu posso fazer isso, tá? Porque eu já tenho, digamos assim, 2 anos, eu já tomei algumas porradas, já sei mais ou menos como é que a banda toca. Agora, alguém que está dando os primeiros passos não é muito bom. Deixa na renda fixa e vai passando aí 1.000 em 1.000, 3.000 em 3.000, 5.000 em 5.000, vai passando aos poucos. Como escolher as melhores ações? Então, isso é muito importante. Pode-se dizer que há 2 tipos de análise. O Marco deixou isso claro, que eu tinha falado que eu não tinha explicado ainda. Nós temos um tipo de análise que se chama análise fundamentalista e temos uma análise chamada análise técnica. A análise fundamentalista não quer saber de preço. A ação pode estar com preço alto ou um preço baixo, pode estar subindo ou pode estar caindo. A fundamentalista não quer saber. A fundamentalista, o analista fundamentalista, ele vai nos fundamentos, por isso o nome, ele vai nas raízes da empresa. Se ela tem muito tempo de existência, se ela vem aumentando vendas consistentemente, se ela mantém custos e despesas sob controle, se a equipe gerencial é boa, se ela é sócio responsável no lugar onde ela atua, e por aí vai. Então, a gente chama isso de fundamentos. Quem é aquela empresa? O quanto vai ser o valor dela, isso é consequência. Se a empresa é muito boa, pode ter certeza que o preço da ação está lá em cima. Tá? Então, um investidor de longo prazo, normalmente é bom que ele seja fundamentalista, e eu recomendo isso para vocês. Tá? Quanto mais fundamentalista você for, eu diria que mais acertadas serão as suas decisões.
A análise técnica não está nem aí para que tipo de empresa ele está lidando. Está nem aí. Se é uma empresa que não seja responsável com o meio ambiente, ou que demite muito, ou que tem trabalho escravo, etc. Ele só quer saber o seguinte: vou pagar tanto por essa empresa daqui a 2 dias. Eu pago 10 agora, daqui a 2 dias ele está 18,50. Eu vou botar esse dinheiro no bolso. Isso é análise técnica, é gráfico. Tá? Então, são duas escolas bem diferentes. Provavelmente você vai cometer muitos erros no início. Eu endosso isso daí, tá? Até que se acostume com a rotina. É bom que se comece com valores baixos, não se faça a venda sem saber sobre tributação. Então, outra coisa muito importante, só comprar é uma coisa boa, tá? Não se preocupa com tributação, você só tem que declarar isso daí. Agora, quando você vai começar a vender e tiver lucro ou prejuízo, isso começa a ter que ser reportado no imposto de renda para demonstrar que você teve lucro ou prejuízo. Isso não é simples e eu não tenho como orientar aqui agora. Vou chamar uma pessoa de fora para falar. Tá? Então, muito cuidado com isso. Só que só vai ser um problema para você se você começar a vender. Começou a vender, isso vai ter que ser uma coisa importante para você. Se você só for comprar, enquanto você só estiver comprando, no dia 31 de dezembro, você tem que declarar que você tem aquilo para o imposto de renda. Só isso. Há menor risco se você começar com ações no Ibovespa, por ordem decrescente de participação, ou seja, com liquidez decrescente. Né? Quanto mais líquida lá dentro do Ibovespa, significa que o seu risco é menor porque você é uma ação muito negociada. Lembrando que o Marco não gosta muito dessa abordagem. Tá? Segue aqui abaixo as sugestões. Seguem as sugestões. Pelo Ibovespa do quarto quadrimestre de 2020, o Ibovespa muda a cada 4 meses. Então, dezembro era 1, agora janeiro, os 4 primeiros meses, vai ter uma troca de ações lá dentro do Ibovespa. Tá? Então, eu peguei as 6 ações mais líquidas. Então, por ordem decrescente. Ó. A Vale é 12% lá do Ibovespa, quase 13%. Itaú Preferencial, 7% do Ibovespa. Petrobras Preferencial, 6% do Ibovespa. Bradesco Preferencial, 6%. B3, a própria B3 tem ações, tá? Quase 5% do Ibovespa. E a Petrobras Ordinária, 4,6%. Então, eu diria que, se você ficar dentro dessas ações, eu diria que seu risco é relativamente baixo. Por quê? Porque são ações muito negociadas aqui no Brasil. Tá? E isso te dá uma ideia de que o risco tende a ser um pouco menor. Qual o prazo mínimo do investimento? Acho que alguém chegou aí. Eu não estou sabendo mexer nisso aqui. Bom, há um prazo mínimo para o investimento? Não, o prazo depende da sua estratégia. Então, lembrando aqui entre mim e o Marcos, tá? O Marco. Eu tenho um tempo para juntar e um tempo para guardar, para consumir. Já a estratégia dele é só juntar e passar para o filho dele, tá? São estratégias diferentes. Então, depende da sua estratégia. Pode ser aposentadoria, independência financeira, etc. Quanto ao prazo entre compras e vendas, a gente tem esses dois tipos de operação, day trade e swing trade. Corram do day trade, tá? Que é comprar e vender ação no mesmo dia. Quem faz isso é análise técnica, gráfica, aquele negócio todo. Então tem que ficar de olho na tela do computador o tempo inteiro. Subiu 10 centavos, baixou 5 centavos, subiu R$1, desceu R$1. Isso é muito estresse, eu não gosto. Swing trade significa que você vai comprar num dia e vender em outro. Pode ser no dia seguinte, se quiser, tá? Mas minha recomendação para iniciantes é swing trade. Você comprar e, se for vender, em dia diferente. Quais são os custos? Há 4 custos principais: corretagem, custódia, emolumento e imposto de renda. Não vou entrar em detalhe, tá? Mas são custos lá da Bolsa ou da corretora e da Receita Federal. Tá? Então, lembrando que o imposto de renda, como eu disse, só quando você tiver operação de venda. Em termos práticos, para quem está começando, tá? Se a sua corretora é grátis, como é o caso dessa que eu indiquei do Inter, teremos custos um pouco menores do que 0,4% sobre o valor da compra ou venda em função de liquidação e emolumentos. Tá? Na verdade, quando são ações, são 0,025%, e quando são fundos imobiliários, são 0,03%, mais ou menos. Tá? Então, é um valor que você gasta no ativo em si e tem alguns custos relacionados à Bolsa, que são esses dois aí, liquidação e emolumentos, uma vez que
corretagem, por exemplo, a maioria não paga. Eu, nas minhas operações, já não pago corretagem há muito tempo, porque eu uso corretoras que não cobram corretagem. A gente fica aqui, tem um passo a passo que eu vou fazer mais para o final. Onde estão? Eu chego nesse final, queria saber se o professor Simval tem... você levantou a mão, professor? Já falou ou tem mais alguma coisa? Eu levantei a mão sem querer. Tudo bem. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão? Eu teria só mais um aviso. Bom, sem pergunta, ou todo mundo entendeu tudo? Ninguém entendeu nada. Vamos imaginar que todo mundo tenha entendido tudo. Na quinta-feira, depois... Bom, a cirurgia de implante que eu ia fazer semana passada ficou para amanhã. Então, amanhã, na parte da tarde, eu vou estar fazendo 2 implantes, um pré-molar e um molar. Eu não sei como é que eu vou estar na quinta-feira. Acredito que eu consiga falar algumas coisas, mesmo que seja bem devagar, tá? Então, quinta-feira, eu confirmo a aula na parte da tarde da quinta-feira, tá? E terça-feira que vem, esse meu amigo, ele é assessor da XP, e ele vai falar um pouco sobre isso tudo que eu acabei de falar, e um pouco mais específico lá de como a XP, como é que é o home broker da XP, como é que opera, como é que faz, como é que não faz. Eu, particularmente, acho o home broker da XP o melhor de todos, tá? Mas não opero muito com a XP porque ela tem taxa de corretagem, e eu corro de taxa de corretagem, mas aproveitei para fazer esse tipo de pergunta lá para o Rafael, esse meu amigo. A gente marcou hoje para terça-feira da semana que vem, ok? Não tendo perguntas, deixa eu ver se tem alguma aqui no chat que eu possa responder. Não consegui encontrar o canal da aula no YouTube. Pode postar o link? Eu vou postar aqui agora. Mas é Finanças Pessoais UFRJ, direto. Deixa eu ver se ele está entrando aqui. Alternar a conta. Finanças Pessoais UFRJ. Está aqui. Eu já vi que alguns já acessaram lá a aula do mar. Estou postando aqui. Pode explicar o que é provento? Não entendi direito, Cláudia. Eu vou explicar. Provento, na minha contabilidade, eu chamo de provento 3 coisas, basicamente, tá? Dividendos, juros sobre capital próprio ou aluguéis de fundos imobiliários. Tá? Vou deixar o aluguel para falar depois. Então, de uma ação, quando pinga dinheiro na minha conta, ou vai ser juros sobre capital próprio, ou vai ser dividendos. Se for dividendo, os dividendos são livres de imposto de renda. Então, se você receber 80 mil, 100 mil, 1 milhão de reais de dividendo num determinado mês, 0 imposto de renda até agora, parece que a equipe econômica do governo está querendo mexer nisso daí. Mas dividendo é um tipo de provento que está livre de imposto de renda, porque já foi tributado lá na empresa. Então, ele passou pelo imposto de renda lá na empresa, veio um lucro líquido e a empresa distribuiu. Você é dono da empresa, recebe aquilo e pronto. Tá? Então, a isso dá-se o nome de dividendo. Ok. Juros sobre capital próprio, o processo é o mesmo. A empresa tem um lucro e te paga parte do lucro, só que ele passa por cima do imposto de renda lá na DRE da empresa. Então, ele vem gordo de imposto de renda. É como se fosse um empréstimo que a empresa teria feito com você. Você recebe aquilo na sua conta e declara juros sobre capital próprio como rendimento tributável na sua declaração do imposto de renda. Eu tenho uma amiga chamada Ilan, ela é conselheira comigo lá no conselho, ela tem um escritório, ela faz muito esse tipo de trabalho. Vou ver se eu chamo ela aqui, tá? Para fazer algumas simulações com a gente. Mas o proventos que vem com o nome de dividendo, e isso aparece no extrato, isso é rendimento não tributável. Tá? Você pode receber o que for
que não é tributável, quando vem de ações. E quando vem de ações com o nome juros sobre capital próprio, lá na nossa declaração do imposto de renda tem que entrar em rendimentos tributáveis, tá? Ele vai ser tributado, se não me engano, em 15% no imposto de renda. Então, isso é de ação. E o outro é aluguéis de fundo imobiliário, são os proventos do fundo imobiliário. Então, comprou fundo imobiliário no mês seguinte, na grande maioria dos casos, no mês seguinte você já recebe aluguel. Quanto? Em torno de 0,5% do que você investiu. Alguns fundos dão um pouco mais, alguns fundos dão um pouco menos, tá? 0,5% mais ou menos. Todo o rendimento de aluguel de fundo imobiliário, todo é livre de imposto de renda, até agora, aqui no Brasil. Então, você está recebendo aí 30 mil reais de aluguel de fundo imobiliário todo mês, é zero de imposto de renda, tá? Então, isso, para mim, parece ser uma coisa muito interessante. Agora, quando você vende cota de fundo imobiliário, o lucro é tributado em 20% e tem que ser recolhido até o mês seguinte. Então, tem que ter muito cuidado quando eu vender títulos. Se tiver lucro, tanto a ação como o fundo imobiliário vão ter tributação. A ação é livre em vendas até 20 mil reais dentro do mês. Fundo imobiliário, não. Qualquer venda teve lucro, 15%, se não me engano, é tributado e você tem que recolher a guia no mês seguinte, tá? Então, muito cuidado com isso. Cláudio, eu espero ter tirado a sua dúvida, senão a gente pode ver um outro momento, tá? E posso voltar também numa próxima aula. Senhores, agradeço a presença de vocês. Vou agora lá para a aula de ética, porque nós vamos ter... parte da turma vai fazer P1 agora, 8h30, e eu tenho que mandar o e-mail para eles. Então, só lembrando, quinta-feira pode ser que eu não consiga dar aula em função, se eu estiver sentindo muita dor e não conseguir falar, tá? Mas aí também tem o professor Simval que pode me substituir, ou alguém que eu possa chamar para falar sobre um assunto interessante. Como eu não tenho ainda alguém que eu tenha conseguido, em princípio, ou vai ser eu, ou vai ser o professor Simval, ou eu cancelo a aula em função de estar com dores. Mas se eu não estiver sentindo dor, eu vou querer falar com vocês aqui, tá? E terça-feira que vem vai ter o Rafael da XP. Beijo para todo mundo. Bom fim de noite aí. Até quinta-feira, se Deus quiser, sem dores aqui do meu implante. Boa noite, galera. Até a próxima.